Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora para assistir nossa primeira mini aula. Você está assistindo a mini aula de planejamento empresarial e essa é uma primeira disciplina, primeira aula, que vamos apresentar os principais conceitos introdutórios e um pouco como é que vai ser a dinâmica do nosso curso. Meu nome é Sérgio Ricardo Góes Oliveira, conhecido como Sérgio Góes. sergiogóes@ufa.br é o meu e-mail. Sou administrador pela FGV de São Paulo, mestre em administração aqui pela escola, doutor em administração pela FGV de São Paulo também. Já passei no primeiro dia de aula meu Lattes, meu LinkedIn, onde vocês podem ver lá um pouco da minha experiência profissional e acadêmica. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Primeira coisa, participe ativamente da aula, seja do modelo síncrono ou assíncrono. No modelo assíncrono, a gente terá de vez em quando um fórum, um caso. Então, a participação ativa é leitura do material, desenvolvimento das atividades, sempre explore o texto recomendado na bibliografia e, eventualmente, no material que for disponibilizado no Moodle. Tá? Não existe nenhum tipo de pergunta boba, por favor, faça sua pergunta, ninguém é obrigado a saber nada, tá? Então, na área de negócios é muito comum que existam termos e termos que se confundem. Então, por favor, façam sua pergunta e também compartilhem sua experiência acadêmica, profissional, tá? Isso é muito importante para que a gente possa enriquecer o curso. Então, essa é só uma orientação de como é que a gente deve se comportar para que a gente possa ter aí o melhor resultado do nosso curso. O nosso ponto de partida, ele envolve duas palavras: planejamento e estratégia. O título de nossa disciplina é Planejamento Empresarial. Existe uma relação muito grande entre a ideia de planejamento e estratégia. Qual é a ideia de planejamento? É pensar no futuro, nas decisões que são tomadas hoje em prol do futuro. Os autores sobre a área de planejamento, eles começam a discutir a relação da estratégia no momento que apresentam modelos de decisões interrelacionadas com o futuro da empresa. Ou seja, são as decisões que vão mover toda a organização buscando um futuro para que atinja seus objetivos, atinja suas metas. Então, esse processo de planejar, de discutir o futuro e saber quais as decisões devem ser tomadas, considerando o interrelacionamento dessas decisões, acabou envolvendo a palavra planejamento com a ideia de estratégia. Muito embora a nossa disciplina tenha o nome planejamento empresarial, essa ideia de estratégia está implícita dentro da ideia de planejamento. Tá? Então, nós vamos discutir planejamento, vamos discutir estratégia. Há um termo que se usou bastante, chamado planejamento estratégico, que hoje perde espaço, na verdade, para a área de gestão estratégica. Ou seja, não é que não exista mais planejamento, mas o foco seria um foco mais na execução e na gestão da estratégia do que no próprio planejamento. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas antes, deixar claro uma questão importante. Muita gente dentro das organizações não conhece o que é que se planejou para aquela empresa, qual é a estratégia daquela organização. Ela trabalha no dia a dia, mas não tem uma ideia muito clara, porque a organização muitas vezes deixa isso só na alta cúpula, não comunica para o restante da organização o que se planejou para fazer para o futuro ou qual a estratégia que ela desenhou. E é justamente essa gangorra, esse equilíbrio entre planejamento e execução da estratégia que se discute hoje quais seriam as melhores abordagens. Então a gente conseguia
acompanhar empresas no passado, não tão distante assim, que faziam um planejamento de 10 anos, isso mais ou menos há uns 20 anos atrás, e revisavam isso de 5 em 5 anos ou de ano em ano, enfim. O foco era muito, mas muito forte no planejamento. E dava-se pouco foco à questão da execução da estratégia. E esse é um elemento que ganhou maior atenção, foco e energia nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Então, essa ideia de planejamento ela não deixou de existir. Ela existe, ainda é importante, mas dado a um ambiente hoje cada vez mais dinâmico, cada vez mais imprevisível, se buscou desenhos de estratégia que se pudesse gerenciar a execução melhor. Ou seja, esse planejamento ele deixa de ter um tempo muito amplo para um tempo mais restrito, ao mesmo tempo que ele dota a organização de ferramentas que corrijam aquele planejamento, ou seja, um planejamento, ou até seja um planejamento dinâmico, ou seja, ele nunca para de existir, de ser revisado, né? E aí o foco se dá nas decisões que têm que ser realizadas para, vamos dizer assim, corrigir os cursos daquilo que foi planejado. Há uma ferramenta principalmente difundida principalmente nos últimos 15 anos, que é o Balance Scorecard, que vem justamente para gerenciar a estratégia, para ajudar na gestão, na execução da estratégia, que é a grande dificuldade da grande maioria das empresas. Se vocês pegarem a grande maioria dos livros de gestão, gestão estratégica, administração estratégica, ou planejamento estratégico, os autores vão listar uma série de pesquisas que vão mostrar como o desenvolvimento de empresas de desenvolvimento de estratégias falhou, né? Então há um ponto muito comum entre todos os autores em afirmar as dificuldades de execução da estratégia, as falhas de execução dessa estratégia. Então nossa abordagem será uma abordagem que a gente vai ver aqui um equilíbrio entre planejamento e execução, né? E a gente vai falar, claro, sobre as ferramentas de diagnóstico que dão sustentação ao planejamento, como também nós veremos as ferramentas de gerenciamento, de gestão dessa estratégia, daquilo que foi planejado. Bom, nosso ponto de partida em relação à estratégia diz respeito a 2 situações, ao ponto atual em que nós estamos, ou seja, aquilo que faz com que a organização ela tenha êxito no momento atual, mas sem deixar de vislumbrar aquilo que vai dar oportunidade para que ela continue tendo êxito, para que ela continue tendo mais êxito, seja mais competitivo. E aí entra um conceito muito interessante que a gente vai ter uma mini aula só sobre ele, que é a competência essencial, né? Esse é uma competência que é da organização, não é da pessoa. Mas claro que são as pessoas na organização que constroem essa competência organizacional. Então, do ponto de vista de estratégia, há empresas que são referências de sucesso. Então, hoje em dia a gente fala de Apple, de Netflix, de um rol de empresas que estão no nosso dia a dia e que têm êxito hoje. Mas isso não quer dizer que elas terão êxito no futuro. Essas empresas elas podem deixar de existir ou de ser predominantes nesse mercado porque perdem competitividade, principalmente, né? Então, o ponto de partida é saber que a estratégia ela é responsável, ou pelo menos é parte responsável, pelo êxito dessas organizações. Bom, a hierarquia de declarações de uma empresa geralmente é um conjunto ou uma espécie de coleção
de conceitos que uma organização deva ter para que ela mostre esse planejamento, o desenvolvimento dessa estratégia. Uma mini aula específica mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais isso. Mas basicamente o que a gente vê nas coleções de administração estratégica é uma abordagem que você tem aí missão e visão, né? A missão, a razão de ser da empresa, a visão para onde essa empresa deve caminhar, algo que toma uma importância ainda maior recentemente, questão dos valores. Alguns autores agregam aí ao termo valor a questão de propósito. Isso é muito discutido hoje, né? Inclusive do lado pessoal, profissionalmente pessoal, e não das empresas, não apenas das empresas. Logicamente, a estratégia, que tipo de estratégia ela vai adotar, nós veremos ao longo do curso que existem diferentes modelos de estratégia. E uma ferramenta aí que é o Balance Scorecard, que pode ser essa ferramenta como uma sugestão de ferramenta de gestão estratégica. A gente vê, por exemplo, que existem modelos de estratégia, como a estratégia do Oceano Azul, que possui suas próprias ferramentas de sugestão de monitoramento e implantação de planos, né? E a gente vai ver isso aí mais à frente. Bom, o que é comum de a gente encontrar nos livros clássicos, chamados clássicos, aqueles, vamos dizer assim, autores mais consagrados, né, são as visões clássicas, ou seja, aquela visão que deriva aí da década de 60, final da década de 60 e 70, onde você tinha a visão, a missão, né, daquilo que, enfim, a organização ela tem como princípio norteador, né, ou seja, qual é o negócio dela e para onde ela quer caminhar. Isso acaba se desdobrando em objetivos da organização e, lógico, que aí se desenha estratégia para atingir esses objetivos. Como a organização, tradicionalmente, ela é dividida em áreas funcionais, esses objetivos são desdobrados em objetivos funcionais e dentro de cada objetivo funcional, dentro de cada área, é desenhada uma estratégia funcional. Esse é o modelo clássico de planejamento que é muito difundido. Alguém pode perguntar, Sérgio, qual o melhor? Eu vou responder que não existe melhor. Eu vou responder que existe aquele que é mais adequado ao nível de maturidade de sua organização, ao ambiente competitivo em que ele esteja, às capacidades e recursos disponíveis pela empresa. Então, uma empresa pode ter muito sucesso adotando um planejamento clássico, né? Ou pode ter sucesso adotando ferramentas mais, vamos dizer assim, modernas de gestão estratégica. E isso vai depender de uma série de fatores que também são importantes para o desenho e execução dessa estratégia. Tá? Mas, de uma maneira geral, esse é o desenho clássico que a gente vai encontrar ainda em boa parte das organizações. Bom, o ponto de partida de estratégia a gente vai utilizar como conceito a fonte Collins-Hustad, em que define estratégia em 3 dimensões. Aquilo que é um objetivo a ser alcançado, aquilo que é o escopo, ou seja, aonde essa empresa atua, qual é a área, segmento, enfim, e qual é a forma que ela vai criar valor de maneira que tenha vantagem no mercado. Então, objetivo, escopo, vantagem, a gente vai falar mais, usar o termo mais vantagem competitiva, é o termo que nós usaremos para dizer que essa vantagem ela consegue criar valor superior e por conta disso a empresa é mais competitiva e consegue ganhar mais dinheiro, ou no caso de uma organização sem fins lucrativos, ela consegue atingir melhor seus objetivos do que outras organizações da mesma área, do mesmo setor. Muito embora a ideia de vantagem esteja muito ligada à competição, a gente pode substituir a ideia de vantagem pela ideia de criação de valor diferenciado, né, dentro de um objetivo que não é lucro, mas um objetivo de
atendimento à sociedade, o que seja. Tá? Então, a ideia de planejamento estratégico ou de estratégia, ela não está direcionada apenas para as empresas privadas, mas também para organizações sem fins lucrativos e para a área pública também. A única diferença é que, em vez de você ter o lucro como centro de tudo, você vai ter um papel social, um objetivo social, um outro objetivo, servir a sociedade, enfim, como centro focal do desenvolvimento da vida dessa organização. Enfim, e dentro desse desenvolvimento estratégico, como a gente já falou, existe uma série de perguntas, ferramentas que devemos desenvolver no momento que a gente começa a desenvolver essa estratégia, como por exemplo, que orientação nós podemos ter para criar essa missão, esses valores, essa visão. Há ferramentas, nós vamos ver, vamos discutir elas. A mesma coisa, desdobramento disso em objetivos estratégicos, ou seja, que tipo de modelo nós vamos usar, que tipo de ferramentas para identificar lacunas de valor, né? Que tipo de ferramentas analíticas nós vamos utilizar para analisar e desenhar a estratégia, né? A gente vê aí à direita no slide análise PESTEL, que é análise de ambiente, ambiente externo, análise das 5 forças de porta, a gente vai ver isso daí. E os modelos de formulação de estratégias, vamos ver aqueles mais clássicos e aqueles um pouco mais, vamos dizer assim, modernos, como já citamos aqui, o Oceano Azul, por exemplo, e os clássicos como o do Michael Porter, que são tão difundidos e presentes aí no mundo dos negócios. Bom, esse é um modelo de planejamento clássico, é um modelo de uma empresa chamada Macroplan, é uma empresa de consultoria que justamente vende esse serviço. Então esse é um modelo que ela desenha para clientes dela, uma empresa que tem focado muito nas empresas estatais, na área pública, e utiliza aí um planejamento clássico, né, para o desenvolvimento aí de análise interna e de ambiente interno e externo, que vai acabar ajudando na missão, visão da organização, proposta de valor e estratégias, e aí vai na consolidação aí de planos mais funcionais, né, para unidades de negócio, áreas funcionais, enfim. E aí você tem no último nível aí uma espécie de gestão da implantação desse plano, né? Então essa é a forma aí que essa organização ela desenvolve aí o seu modelo de planejamento estratégico dentro do planejamento clássico, né? Ou de gestão estratégica, como queira.